Mas enfim, vamos lá para a nossa terceira aulinha então, que é sanguíneo e hematopoético. Como eu estava dizendo, eu dei uma modificada no jeito que geralmente se ensina essa aula, porque normalmente essa aula é dada primeiro hematopoético e depois sanguíneo. Mas eu dei uma, vamos dizer assim, uma invertida no assunto para ver se vai funcionar um pouquinho mais fácil para entender um pouquinho melhor para compreender essa parte. Primeira coisa é entender as diferenças entre tecido sanguíneo e hematopoético. Lembrando que os dois tecidos, eles vão ser derivações do tecido conjuntivo. Lembra que a gente ainda está naquela parte de falar de especializações do conjuntivo. E aí, esses tecidos, eles vão ser diferenciados principalmente pela questão de localização e pela questão de maturidade. E o que é que eu quero dizer? A localização do nosso tecido hematopoético vai ser principalmente na medula óssea, porque ele, na verdade, é um tecido imaturo, ou seja, é um tecido ali com células que ainda estão em formação, com células muito novas. E essas células vão começar a se formar justamente na minha medula óssea. Lembra que a gente tem duas medulas ósseas. A gente tem medula óssea vermelha e medula óssea amarela ou branca. Acho que geralmente se fala mais amarela, né? Que vai ser a parte da gordura. A gente vai ter tecido adiposo ali na nossa medula óssea, mas principalmente nas regiões mais epifisárias. E na nossa região mais central, na nossa diástase, no nosso osso, a gente tem a nossa medula óssea vermelha, que justamente leva esse nome porque vai ter ali a presença de tecido hematopoético. Esse tecido hematopoético, ele vai ser o percussor, na verdade, do nosso tecido sanguíneo. Então, ele vai ser um tecido que vai estar ali formando as células do nosso sangue. E por isso que a gente fala que ele é mais imaturo, justamente porque ele vai ter todos esses elementos, todas essas células primordiais para a formação do nosso sistema sanguíneo. E justamente vai ser aquele sistema que vai estar localizado na nossa circulação, ou seja, nosso sistema cardiovascular, tudo que vai correr por ali vai ser o nosso sangue. Então é bom diferenciar. Sempre que a gente fala dos dois, hematopoético, poiese é construção, ou seja, ele vai ser o sistema, o tecido de construção do nosso sangue. Aqui a gente vai começar primeiro pela parte sanguínea. Por quê? Porque eu não vejo muito sentido em vocês tentarem entender os processos de formação de uma célula sem saber o que é essa célula. Então, às vezes a gente vê um monte de nome e a gente fica ali meio perdido, porque tal célula vira tal célula, que vira outra, que vira mais uma. E aí a gente aprender todo esse processo sem nem saber o que é que eu estou querendo formar, eu acho que isso atrapalha um pouco. Então, por isso que eu dei uma invertida hoje. Então, vamos primeiro pelo objetivo desses dois tecidos, que é justamente formar as nossas células do sangue. E aqui, claro, né, sempre começando pelas generalidades do nosso sangue. Como eu falei no começo, ele vai ser um tecido conjuntivo, obviamente, e ele vai ser um tecido conjuntivo líquido do sistema cardiovascular. E suas principais funções, assim, vão ser justamente o transporte de coisas, porque o nosso sistema sanguíneo ele vai criar todo um complexo de tubulação no nosso corpo. Então, tudo que precisar correr o nosso corpo, precisar ir de um lugar ao outro, vai ter esse transporte efetuado ali pelos nossos vasos sanguíneos. Então, a gente pode citar diversas coisas que a gente vai encontrar nesse nosso sangue, mas principalmente as nossas substâncias nutritivas, a exemplo da glicose, e oxigênio, que vai estar ali para poder fazer os nossos ciclos respiratórios dentro da nossa mitocôndria, toda a nossa cadeia respiratória. E aí vai ser, né, a partir da nossa respiração, a nível macro, eu digo respiração mecânica mesmo nos pulmões, a gente vai ter a troca ali de gases, né? A gente vai ter sempre eliminando gás carbônico e absorvendo oxigênio. E esses são nossos elementos, eles vão circular o nosso corpo para poder migrarem para os nossos tecidos. E aí essa migração, essa circulação vai ser toda feita a partir do nosso tecido sanguíneo. Vai distribuir também hormônios e substâncias importantes, né? Os hormônios, como eu falei, às vezes eles podem ir de um lugar do corpo até o outro. Então a gente vai precisar desses nossos dutos, dessa nossa tubulação corporal. E é basicamente isso, tudo que puder, tipo, porque precisar
de alguma forma, de algum transporte dentro do nosso corpo, que não seja exclusivamente tecido linfático, vai ser aqui ocorrendo pelo sangue. E ele tem um papel importante aqui na homeostase, porque ele vai atuar como um mastigador e participar da nossa coagulação e termorregulação. Essa parte de termorregulação eu gosto de destacar também, porque vocês vão estudar bastante também em fisiologia, quando vocês começarem a pegar a fisiologia cardíaca, principalmente, vocês vão ver bastante essa questão de termorregulação e da homeostase que o tecido sanguíneo, ele vai possibilitar, que é o quê? Basicamente, os nossos vasos, em algumas situações, eles vão se dilatar ou eles vão se contrair. E isso tem muito a ver com o controle da nossa pressão. Então, por exemplo, às vezes a nossa pressão pode cair por alguma hemorragia. Então, a gente vai ter uma contração de vasos periféricos. Ou às vezes a gente precisa irrigar muito uma região específica, porque a gente está tendo uma inflamação ali. A gente precisa que células do sistema imune cheguem àquele local. Então, a gente vai ter uma vasodilatação local. Então, esse nosso sistema sanguíneo, ele participa de funções muito importantes. Mas também essa questão da termorregulação. Às vezes a gente está num ambiente muito frio, então a gente tem uma vasoconstricção. Ou então a gente está num ambiente com muito calor, então a gente vai ter uma vasodilatação ali. E aí tudo vai depender do nosso contexto. Ele é um sistema assim muito versátil. E ele vai possibilitar que a gente tenha os nossos processos integrados. Então ele que vai estar ali enviando sinais químicos, enviando tudo que for necessário para poder ter o nosso equilíbrio, que é o que a gente chama de homeostase. Aqui também transporte de células e agentes humorais do sistema imune. O que seriam esses agentes humorais? As células a gente já sabe, né? Vão ser basicamente nossos glóbulos brancos. E os agentes humorais, eles são tudo aquilo que não forem células. Então, a gente tem, por exemplo, citosinas, a gente tem o nosso sistema complemento. Nosso sistema complemento, ele é um sistema composto principalmente de proteínas que vão ajudar ali na eliminação de alguns patógenos. Então, quando a gente fala de humoral, de imunidade humoral, a gente está falando de toda imunidade e todo composto que não é celular, ou seja, principalmente proteico ou lipídico. Aqui embaixo, só para representar mesmo a questão da composição do sangue, né? Que o sangue, ele é um coloide, ou seja, isso quer dizer que ele é uma mistura, porém ele é uma mistura que você consegue fazer uma separação e visualizar essa diferença a olho nu. Você não precisa necessariamente de um microscópio, de algo maior para conseguir visualizar isso. E como tal, se a gente passa por esse processo de centrifugação, a gente vai ter aqui dois elementos principais, dois compostos principais que, por possuírem uma diferença de densidade marcante, quando a gente centrifuga, o mais pesado vai para baixo e o mais leve fica em cima. Então, a gente tem essa divisão aqui e consegue visualizar os componentes desse nosso sangue, que seria 55% de plasma e o restante de elementos celulares. E aí a gente vai falar um pouquinho desses dois. Primeiro que a gente vai falar é o nosso plasma. O nosso plasma ele é basicamente água, 90% água. E vai ser nele que todos os nossos elementos vão estar ali dissolvidos, né? Que vão estar ali nadando na nossa rede circulatória. E aí a gente pode citar várias coisas, como eu falei, né? Depende do que você está querendo transportar, do que está contido naquele seu sangue, mas podem ser proteínas, podem ser gases, já que a gente tem a nossa respiração, eletrólitos, até escrevi aqui errado, depois vou corrigir. Eletrólitos, a gente pode ter hormônios, a gente pode ter elementos químicos, a gente pode ter sal, a gente pode ter 1 milhão de coisas naquele nosso plasma. Depende muito da nossa condição daquele momento. E aí a gente vai ter algumas proteínas que são marcantes nesse nosso plasma, que a gente vai chamar justamente, né, de proteínas plasmáticas. E a gente vai ter 3 que são mais importantes, que vai ser as nossas albuminas, as nossas globulinas e o nosso fibrinogênio. As albuminas, elas são as mais importantes. Por quê? Porque elas vão participar da nossa regulação de água, da nossa osmose.
Então, nos nossos processos osmóticos, a gente vai ter a influência da nossa albumina. E só para lembrar, para vocês entenderem a função dessa albumina, como é que ela vai interferir, eu quero que vocês destaquem esse Bu e lembre do Bu como sendo susto, ou seja, seria, por exemplo, albumina. Como um susto mesmo. Por que é um susto? Porque onde eu tiver albumina, eu vou espantar a água, eu vou mandar a água embora. E a albumina ela vai estar justamente ali, interferindo naquele gradiente de concentração entre sangue e líquido tissular, ou seja, aquele líquido que está contido no meu tecido. Se eu tenho muita albumina no meu sangue, isso vai fazer com que minha água contida na minha circulação fuja para os meus tecidos. E isso pode causar, por exemplo, um edema, que é o que vai ocorrer como um dos signos da nossa inflamação. Então, por exemplo, quando você está tendo ali uma inflamação local, que você está tendo um ataque por algum patógeno, esse patógeno foi reconhecido pelo corpo, e você começa a ter as reações do sistema imune, você vai ter a formação de edema. Esse edema ele vai ser justamente influenciado pela presença da nossa albumina. A nossa albumina ela vai começar a crescer a quantidade dela no nosso sangue, ou seja, aquele sangue circulante. E isso vai fazer com que a gente tenha uma migração da água para aquele tecido inflamado. Então, por isso que eu digo para vocês sempre lembrarem, ela é extremamente importante. A depender de como você se alimenta também você vai pode ter um excesso de albumina e ter alguma algum problema aqui nessa nossa concentração. Às vezes você pode ter muito inchaço, você pode ter menos inchaço. Então tudo vai depender do contexto. Mas aí vocês lembram que a albumina ela está justamente regulando essa nossa concentração osmótica e por isso que ela é a principal. Já que, como falamos, 90% do nosso plasma vai ser justamente composto por água. Então a água é extremamente importante. Se a água é extremamente importante, a proteína que vai controlar a quantidade de água também vai ser importante, né? Uma coisa leva a outra. Além disso, a gente tem as nossas globulinas, que vão ser basicamente imunoglobulinas, por exemplo, se a gente estiver falando do sistema imune, e elas vão ser também, a gente pode falar também da hemoglobina, que vai ser a nossa principal proteína que vai estar ali associada ao transporte dos nossos gases. Então, as globulinas, elas são basicamente proteínas em forma de glóbulos, ou seja, proteínas que vão ser redondinhas. Elas vão ter lá toda a sua cadeia de aminoácidos que vão se contrair uns sobre os outros, até que o resultado final vai ser um glóbulo, ou seja, a gente vai ter justamente esse formato redondinho. Por isso que a gente chama de globulinas. Mas as principais que a gente pode citar aqui são principalmente imunoglobulinas, por causa do sistema imune, e também nossas hemoglobinas, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. Por fim, a gente tem as nossas proteínas, que a gente chama de fibrinogênio. Nosso fibrinogênio, ele é um dos elementos principais do que a gente chama de cascata de coagulação. Ou seja, quando a gente tem um ferimento, a gente tem um corte, a gente tem uma hemorragia, a gente vai ter ali sendo formada uma cascata de coagulação, que são eventos sucessivos para chegar e reparar aquela lesão. Então, para poder reparar aquela lesão, eu vou precisar, por exemplo, se eu tiver aqui um vaso e esse meu vaso se romper e eu estiver tendo um extravasamento de sangue aqui para fora, eu vou ter esse meu fibrinogênio como um dos meus elementos principais para chegar e reparar esse meu tecido. Então ele chega e ele faz isso. Ele vai chegar aqui e vai começar a usar como se fosse uma fita adesiva. E vai reparar. Quando reparou esse tecido, minha circulação volta ao normal e esse meu extravasamento de sangue não acontece mais. É somente ele? Não. Como eu disse, é uma cascata de coagulação. Então, são vários elementos associados. A gente vai ter algumas fibras do nosso conjuntivo. A exemplo da elastina, ela vai estar associada aqui. Elastina não, desculpa. A reticular. A gente vai ter a fibra reticular aqui, formando primeiro redes. Ou seja, ela vai formar como se fosse rede de pesca. E aquela minha rede de pesca, ela vai estar aqui, dando o meu molde inicial para recuperar esse tecido. Aí ela vai começar a se associar com plaquetas. Essas plaquetas vão atrair o fibrinogênio. Aí a gente vai ter a formação aqui de colágeno
E aí você tem toda uma cascata, a gente tem a influência também de vitamina K, a gente tem vários elementos que vão ajudar a formar, a recuperar esse tecido. Mas o fibrinogênio, ele vai ser uma das principais proteínas desse processo. Por isso que ele está aqui marcado e destacado. Além disso, uma coisa importante a se saber é o nosso conceito de soro. Soro nada mais é do que o nosso plasma sem os fatores de coagulação. Ou seja, justamente o fibrinogênio, as plaquetas, essas fibras que eu citei, que são as fibras reticulares, quando você retira tudo isso, você vai ter apenas o plasma, que é basicamente o líquido com alguns sais minerais, algumas coisinhas ali dentro. Aqui, só para destacar de novo, né, esse mapinha a doutora Solange ela sempre traz e é super esquemático para ajudar a gente a lembrar. Que lembrando a composição do plasma, né, vai ser 55% do sangue, ele é 90% água e depois você tem os solutos ali no meio. A gente pode ter as proteínas, como eu falei, as principais proteínas plasmáticas são a albumina, globulina, fibrinogênio. A globulina pode ser do sistema imune ou pode não ser do sistema imune, sendo que as principais do sistema imune são as imunoglobulinas e as que não são do sistema imune a gente tem como principal a hemoglobina. Além disso, ela vai dissolver solutos também, né? Obviamente. Mas esses solutos podem não ser componentes necessariamente do sangue, podem ser substâncias que vão ou não estar em grande quantidade ou em baixa quantidade, depende. Não são tão marcantes quanto essas proteínas que eu citei anteriormente. E esses solutos vão ser os nossos gases, nossos eletrólitos, que seria exemplo de sal, de cálcio, enfim. Podem ser substâncias nutritivas, podem ser moléculas reguladoras e desechos. Que são desechos? São os nossos lixos. O lixo do nosso corpo, ou seja, às vezes você tem ali algum resto metabólico seu, alguma coisa ali que você processou e que vai estar ali no seu sangue presente. Aqui eu já trouxe a segunda parte, né? Estaria ali associado com os outros elementos que a gente pode ter no nosso sangue, mas aqui já falando de elementos formes. O que é isso? São os elementos celulares do nosso sangue. E os elementos celulares do nosso sangue, eles vão ter algumas séries. A gente tem a série branca e a gente tem a série roxa, que na verdade é a série vermelha, né? Que está em espanhol. A nossa série branca, o nome já dá uma lembrada aqui, que vão ser justamente dos nossos elementos brancos, ou seja, os elementos do nosso sistema imune, que a gente vai chamar de leucócitos. E os leucócitos, eles podem ser de dois tipos, eles podem ser granulócitos ou agranulócitos. Quando eles são granulócitos, a gente vai ter basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Quando eles são agranulócitos, a gente vai ter linfócitos, principalmente, que é dividido em vários tipos, mas sempre com destaque aos linfócitos T, linfócitos B e linfócitos NK, que são os natural killers, ou seja, assassinos naturais. Além deles, a gente também pode ter como agranulócitos os nossos macrófagos. Só para vocês diferenciarem mais facilmente granulócitos de agranulócitos, é só vocês lembrarem que os nossos granulócitos, eles terminam com a palavra filo. Todos eles terminam com a palavra filo. Então, basófilo, eosinófilo e neutrófilo são todos granulócitos. Justamente por isso, por esse sufixozinho aqui. Que aí é mais fácil vocês gravarem os que são granulócitos. E se não forem granulócitos, todos vão ser agranulócitos. Então, assim, já fica mais facilzinho de lembrar, mais fácil de associar. Da nossa série vermelha, a gente já vai ter justamente por que é série vermelha. Porque a gente já está falando da nossa marcante, a nossa célula mais importante, que seria as nossas hemátides, os nossos eritrócitos, as nossas hemoglobinas, que vão ser a principal proteína presente nessas células que eu citei, né? Que são as nossos eritrócitos. Essas células, elas são tão importantes... Opa, peraí. Passei, certo. Essas células, elas são tão importantes por quê? Porque elas vão fazer justamente o que eu disse de transporte de gases. Então, todos os gases que a gente vai ter ali circulando no nosso corpo, principalmente gás oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, eles vão fazer associações com esses nossos eritrócitos
E nessas associações a gente vai ter algumas ligações químicas ali que vão possibilitar essa conexão e essa distribuição desses gases pelo corpo. E aí a gente tem alguns conceitos importantes. Isso daqui não são elementos, isso daqui são conceitos, essa parte de baixo. O único que é elemento são as nossas hemátides / eritrócitos, que é a mesma coisa. E é justamente isso. Quando a gente fala de hematócrito, a gente está falando da quantidade que a gente tem de hemátides, de eritrócitos no nosso sangue. Então, por exemplo, a gente pode ver descrição de algum caso clínico ou algum médico comentando que o hematócrito daquele paciente está muito baixo. E aí ele pode estar ali com alguma dificuldade respiratória, alguma coisa assim. Se o hematócrito está baixo, quer dizer que a quantidade de eritrócitos que eu tenho no meu sangue está muito baixo. Então, lembrar que o hematócrito nada mais é do que isso, a quantidade de hemátides, de eritrócitos que eu vou ter circulando ali no meu sangue. Esses outros termos também são todos termos relacionados à quantidade. A gente vai ter volume molecular, a gente vai ter a densidade molecular. E é basicamente isso daqui. Eu não me recordo esse CHMC, mas é alguma coisa assim a ver também. Mas é porque não é tão importante. Importante mesmo é vocês lembrarem do conceito de hematócrito e o conceito, obviamente, de hemátides, que vão ser as nossas células. Além disso, além dessa série branca e da nossa série roxa, a gente vai ter as nossas plaquetas / trombócitos, que eu falei que vão ser os nossos elementos principais ali. Principais não, né? Mas são principais também, junto com aquilo que eu falei antes. Deixa eu voltar aqui rapidão. Do nosso fibrinogênio. Essa nossa cascata aqui de coagulação inicial, que eu citei, ela vai ter associada a elas as nossas plaquetas. Nossas plaquetas vão se unir com os nossos fibrinogênios e com nossas fibras reticulares para poder fazer a recuperação desse meu vaso e impedir que a gente tenha justamente essas nossas hemorragias. Então, as nossas plaquetas elas vão estar ali associadas. Elas não são células, por isso que elas não estão nem em uma série nem em outra. Contudo, elas são como se fossem partes celulares. E eu vou falar um pouquinho melhor delas daqui a pouco, por isso que eu não vou entrar muito em detalhes agora. Agora, só falando um pouquinho primeiro da nossa célula vermelha, né, que eu falei que são nossas células mais importantes. Vão ser justamente os nossos eritrócitos ou hematócrito. Hematócrito eu já falei aqui do conceito, mas só para lembrar, vai ser a quantidade de eritrócitos presente no meu sangue circulante. E eritrócito é a nossa célulazinha principal, que é essa célulazinha aqui que vocês estão vendo aqui do lado. Além de ver esse eritrócito, vocês também podem ver uma plaqueta aqui também, ó, que são essas bolinhas menores, bem menores do que a nossa hemácia, essas manchinhas aqui. Mas enfim, o que é que vocês precisam saber? Que a hemácia ela vai ser uma célula anucleada, ou seja, ela é uma célula que ela perdeu o núcleo. Ela funciona especificamente, ela só funciona para poder fazer esse transporte gasoso. Ela já é especializada para isso. E para poder cumprir essa função da forma que se deve, ela acabou perdendo o núcleo. Mas ela não perde só o núcleo, ela também vai perder uma boa parte dos seus orgânulos. E como ela perdeu tudo ali que está compondo como elemento principal de uma célula, ela não vai durar muito tempo. Então essa é uma célula que ela vai durar no máximo 120 dias. Ela, antes de perder o núcleo, ela é uma célula normal, ela é uma célula redondinha. Ou seja, esse típico ovinho que a gente está acostumado a ver como formato celular. Contudo, quando ela perde esse núcleo, é como se tivesse dado um vácuo nela. Então, se você olhar de lado, ela que antes era redondinha, agora ela tem um núcleo, uma região central, na verdade, achatada, que é onde estaria o núcleo. Se eu tivesse o núcleo, ele estaria aqui preenchendo o espaço. E seria redondinha. Contudo, como ela perdeu o núcleo, ela fica assim, achatada. E isso a gente diz que é um disco bicôncavo, justamente porque você tem duas concavidades aqui. Uma superior, uma inferior, e esse centro dela aqui, ó, ele vai ser muito mais fininho do que as bordas. Então, ele se torna esse discozinho aqui, como se tivesse sofrido um vácuo. A morfologia dela é assim. E é importante saber isso, porque como vocês podem ver, aqui, já que ela tem esse vácuo, já que ela tem a falta do núcleo,
Nessa imagenzinha aqui que a gente tem do lado, que é uma imagem histológica, vocês podem ver que o centro da nossa hemácia, ele é branco, porque isso é tão fininho que ele ficou translúcido. Então, vocês também podem ver essa definição, dizendo que ela tem um centro translúcido, que é justamente pela ausência do nosso núcleo. Aí, beleza, eu já falei, né? Ela vai transportar gases O2, CO2 e CO. E como é que ela vai transportar? Ela vai ter uma daquelas nossas proteínas que eu falei, que são as proteínas mais importantes do nosso sangue, que são as nossas globinas. Dentro das nossas globinas, a gente tinha as nossas imuno, que a gente já falou, né? Imunoglobinas, já citamos ela. E a gente tem agora aqui as nossas hemoglobinas. O hemo, ele na verdade, além de ser uma referência à próxima, própria questão de sangue, ele também é uma referência ao nosso elemento ferro. O nosso ferro, ele vai ser um dos constituintes principais disso daqui, ó. Dessa nossa complexidade, dessa nossa proteína aqui. Essa nossa proteína, essa nossa hemoglobina, ela na verdade é formada por 4 outras proteínas, que são 4 globinas menores. Ou seja, eu peguei 4 proteínas que eram redondinhas, que eram círculos, quer dizer, esferas, né? E reuni essas esferas para formar uma proteína maior. Uma proteína que está aqui, ó, com ligações químicas para funcionar em associação. Então, ela vai ter várias ligações aqui para funcionar juntas. Ou seja, é como se eu pegasse 3 bolinhas de gude, grudasse e agora eu fosse brincar com as 4 juntas. Aí, beleza. Juntei aqui. Eu tenho essas 4 unidades proteicas. E cada uma delas vai conseguir ter uma conexão a partir de uma região específica, que é justamente esses grupos que a gente chama de grupos M, ou seja, como se cada uma aqui tivesse uma pontinha para ligar com oxigênio, CO2, CO. E aí essa pontinha a gente chama de grupo M, enquanto que essa unidade inteira é uma globina. E aí a gente pode ter alguns tipos de globinas que a gente vai definir pelas cadeias. A gente vai dizer que a gente vai ter 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Se eu não me engano, quando a gente fala de hemoglobina fetal, ao invés de ter cadeias beta, a gente vai ter 2 cadeias gama. Porque ela tem algumas modificações ali estruturais justamente pelo desenvolvimento fetal. Aí, beleza, isso é só a caráter mais de curiosidade mesmo, para saber que tem uma diferença. Mas aí o que é que acontece? Essa minha hemoglobina, ela vai ter essas 2 cadeias alfas, ou seja, eu tenho aqui essa regiãozinha aqui, que eu tenho esse meu grupo M, ou seja, o grupo onde está o elemento ferro, por isso que eu falei que a hemoglobina, essa parte de hemo, é uma referência ao ferro, porque você vai ter a presença do ferro aqui para ajudar essa conexão química. E vai ser nessa minha pontinha onde eu vou conectar com oxigênio. Então, eu tenho o meu grupo M conectando oxigênio e eu tenho essa unidade aqui que eu vou chamar de cadeia. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui pode ser uma cadeia alfa. Aqui do lado pode ser uma outra cadeia alfa. E essas 2 de baixo podem ser 2 cadeias beta. Cadeia beta e cadeia beta. E aí, quando eu junto tudo, aí eu tenho a minha proteína da hemoglobina. E aí, o que é legal de vocês saberem? Cada cadeia dessa vai se juntar a um elemento. Só que são junções químicas, são conexões químicas que são fracas. E por que elas são fracas? Porque eu preciso, por exemplo, pegar meu oxigênio, eu preciso levar esse meu oxigênio para os tecidos, mas eu preciso conseguir soltar esse meu oxigênio nos tecidos. Então, se for uma ligação química que seja estável, ou seja, uma ligação química que seja mais forte, essa minha molécula, ela vai grudar no oxigênio e ela não vai soltar mais. Então, eu não vou ter a nutrição do meu tecido. Eu preciso que essa ligação seja estável para quando eu chegar em uma região que eu tenho uma baixa concentração de oxigênio, ou seja, um tecido que está precisando de oxigênio, que está com pouco oxigênio, esse gradiente de pressão ele seja o suficiente para atrair esse meu oxigênio e fazer com que ele se solte dessa minha molécula de hemoglobina.
E aí essa minha molécula de hemoglobina, ela vai poder ser reutilizada ali para, por exemplo, pegar o gás CO2, né, no caso, o dióxido de carbono, daquele meu tecido, tirar daquele meu tecido e depois ser exposta a outro gradiente de pressão lá perto dos vasos do meu pulmão. E assim liberar novamente, ou seja, preciso conseguir ser instável, ser fraco para poder receber essa molécula, para transportar essa molécula e conseguir fazer a liberação dela onde ela for necessária por gradientes ali de pressão. E aí, por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque para vocês entenderem o que é que acontece quando, por exemplo, uma pessoa está exposta a um incêndio, como que aconteceu lá, infelizmente, na Boate Kiss, que vocês viram que tanta gente morreu, tantos jovens morreram, né? Morreram sufocados. E por que eles morreram sufocados? Porque nesse incêndio você tem uma grande liberação de CO, que está descrito aqui como um dos transportadores. Só que a ligação química que a minha hemoglobina faz com o meu CO é uma ligação estável, é uma ligação mais forte. E aí ela chega, o meu monóxido de carbono, ele estabiliza com a minha hemoglobina. E aí isso faz com que, ao a minha hemoglobina ter contato com esse meu monóxido de carbono, ela não consiga liberar ele. Então ela pega e ela se torna inútil. E aí a quantidade de glóbulos rojos, ou seja, glóbulos vermelhos que eu vou ter disponível para fazer transporte de oxigênio no meu corpo, começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair. E aí não adianta, a pessoa pode respirar o tanto que for, fisicamente falando, ou seja, ficar enchendo, esvaziando o pulmão, mas eu não vou ter transportadores para levar esse meu oxigênio para o restante do corpo. E por isso que ela sufoca, porque eu criei uma ligação estável com o meu monóxido de carbono. Então, por isso que o meu monóxido ele é tão perigoso, porque ele chega e ele torna aquelas minhas hemoglobinas indisponíveis. Então, deixa isso daí já uma questão aí bem legal e bem interessante, importante, inclusive, para vocês saberem como informação disso daqui. Agora já voltando para nossa série branca, né? A gente vai ter, como eu falei, os nossos granulócitos ou os nossos agranulócitos, que podem ser moléculas granulosas ou agranulosas, enfim. Como eu falei, os nossos granulócitos, eles sempre vão terminar com a palavra filo. Então, eu vou ter neutrófilo, basófilo e eosinófilo como principais. Sendo que os nossos agranulócitos, eles vão poder ser os linfócitos, que eu falei, são linfócitos B, linfócitos T e NK, que são os natural killers. Além disso, a gente tem os nossos monócitos e os nossos plasmócitos. Os plasmócitos, na verdade, são os linfócitos B ativados. Essa questão aqui de agranulosos, ou seja, os que não possuem grânulos, como eu falei, a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes, né? Porque é um grupo também bem importante, todos esses daqui. Mas o que vale lembrar aqui, que eu já quero destacar, é que para você reconhecer linfócitos em lâminas não é tão difícil, o que é uma coisa boa, porque vocês vão ver isso em Histo 2 de novo, quando vocês forem estudar sistema linfático. Vocês vão precisar reconhecer linfócitos. E como que é essa estrutura do meu linfócito? Ele vai ser, primeiro, um núcleo grande, ou seja, eu vou ter aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor, um azulzinho, um roxo escuro, pronto. Eu vou ter um núcleo grande, em que eu vou ver o meu DNA com várias concentrações. Eu tenho tipo umas manchinhas aqui dentro do meu núcleo, mas são várias. Eu não vou desenhar aqui muito detalhado não, senão a gente vai levar 3 dias para terminar do jeito que seria. Mas são várias manchinhas aqui no meu núcleo. Qual é o segundo detalhe importantíssimo? Que eu vou ter pouco citoplasma. Então esse meu núcleo ele é basicamente a célula inteira. E eu tenho aqui minha membrana e um pouquinho de nada de citoplasma. Entendeu? Não é uma célula com muito citoplasma. Então ela é fácil de reconhecer. Se vocês olharem aqui na imagem, vocês já conseguem ver. Ó, esse número 6 ele vai ser um linfócito. Esse número 9 vai ser outro linfócito também. Vocês já podem ver aqui nessa mesma imagem também essas célulazinhas aqui que não tem núcleo e que tem o centro translúcido. Isso daqui seria o quê? Justamente as nossas hemácias. Você tem várias e várias hemácias aqui. Como eu disse, facilmente reconhecíveis também, porque ela tem esse centrinho aqui, bem claro.
Então, toda vez que vocês verem uma célula que ela parece que ela tem um núcleo meio transparente, a gente está falando das nossas hemácias, dos nossos eritrócitos. Já os nossos linfócitos aqui também dá para ver que eles são um núcleo bem escurinho, com várias manchinhas escuras, e um citoplasma bem curtinho, bem pequeno. Aí, beleza. Voltando aqui e vindo para os nossos granulócitos, lembra que eu falei que a gente vai ter sempre o nome filo. Primeira coisa, eu vou destacar sempre isso daqui para vocês não esquecerem de jeito nenhum. Então, se eu tenho filo no nome, eu estou falando de granulócitos. E o nome já diz, ele vai ser uma célula que ele vai possuir muitos grânulos. O que são grânulos? São elementos, são vesículas ali no nosso citoplasma. E essas vesículas podem conter várias coisas, vários elementos que vão ter a ver com suas funções. Mas o que vale lembrar é que vocês vão ter vários pontinhos no nosso citoplasma. Além disso, a maioria vai ter núcleos que vão ser já lobulados. Vocês vão ver melhor também o que isso significa. Mas vale destacar que a gente vai ter muitos grânulos. Então, se eu pego essa imagem aqui do lado e eu quero saber quais desses daqui são granulócitos, é muito fácil. É só olhar esse número 1 aqui é granulócito. Número 7 é granulócito. Número 8 é granulócito. E eu ainda não vou dizer qual é cada um, porque a gente vai ver agora em detalhes cada um deles. Mas vocês já veem aqui de cara, vocês já conseguem separar quais células são granulócitas e quais células não são. Só se vocês observando que esse citoplasma aqui delas estão cheias de pontinhos. Então, se eu tenho muitos pontinhos, eu tenho muitos o quê? Grânulos. Aqui, nosso primeiro grupo. Nossa primeira célula importante são os nossos neutrófilos, ou seja, granulócitos. Aqui dá para você ver nessa imagem aqui, que é mais um desenho, tanto a imagem de desenho quanto a imagem histológica. Na de desenho, vocês conseguem ver que tem vários pontinhos aqui. E esses pontinhos, eles não possuem cor, eles são meio que pálidos. Vocês estão vendo eles quase amarelinhos aqui, que na real é mais para mostrar mesmo que eles estão aqui existindo nesse nosso citoplasma. E aí, o que eu quero que vocês saibam? Neutrófilos, filo, vem de filia, ou seja, de aproximação, de interesse. E aí, deixa eu pegar aqui outra cor, rapidinho, pronto. E aí, o que acontece? Filia é aproximação a quê? A tinção, ao tingimento que a gente vai dar na célula. Essas classificações dos nossos granulócitos é dada justamente por isso. Se ele é um neutrófilo, ou seja, ele é neutro em relação às tinções que eu tenho de hematoxilina e eosina, então ele vai ser uma célula que ele não vai ser muito corada. Por isso que eu digo que ele é neutro, porque ele não pega muita coloração. Então, se vocês observarem aqui do lado, vocês conseguem ver sim que a gente vai ter glândulas, você tem pontinhas aqui. Contudo, você não tem muita cor muito intensa. Vocês vão ver que os outros são muito mais intensos. Mas aqui dá pra ver que você tem só umas manchinhas assim roxas no meu citoplasma, mas não chega a ser algo muito grande. Você só percebe que tem ali. Por isso que eu digo que não tem predomínio de tinção. Ele vai ser o que vai estar presente em maior quantidade e vai ser maior do que os nossos eritrócitos. Você tem até aqui um pouquinho alguns eritrócitos aqui do lado. Eles não saíram com o centro translúcidos assim, porque eles estão se sobrepondo, né? Ou seja, eu tenho aqui vários eritrócitos, se vocês observarem. Tem um aqui, eu tenho outro atrás dele, e atrás dele ainda tem um outro. Por isso que eu não consigo ver o centro translúcido. Mas essa daqui, bem no cantinho, ó. Se eu completasse a imagem, eu ia dar para observar bem que esse centro tá clarinho. Então, eu consigo perceber que é um eritrócito. Aqui do lado também, eu tenho a interposição de eritrócitos, por isso que eu não vejo o centro branco. Mas dá para ver que é uma célula que é menor do que esse nosso neutrófilo. Então aqui, pelo tamanho, já dá para você deduzir um pouquinho. Você não está visualizando o núcleo, né? Se eu tivesse o núcleo celular aqui, provavelmente eu teria uma região mais escura. Pintadinha aqui. Como eu não estou tendo nenhuma região escura pintada, já dá para supor um pouquinho. Mesmo que eu não esteja com o núcleo mais claro, dá para supor que essa célula aqui, ela está sem núcleo. Mas beleza, voltando para o nosso neutrófilo. Nosso neutrófilo, ele justamente não vai ter, né, essa questão da tinção, ele vai ter esses grânulos bem mais fraquinhos, não são tão marcantes.
Mas ele tem um núcleo marcante, que a gente vai chamar de núcleo multilobulado. Ou seja, é um núcleo em vários lóbulos. Vocês podem olhar aqui, ó, que eu tenho uma concentração nuclear, eu tenho outra concentração nuclear aqui do lado e eu tenho mais uma. E essas concentrações nucleares estão unidas por fitinhas, parecem pequenos canais. E esses pequenos canais, eles vão conectando esses meus lóbulos do meu núcleo. É importante saber que isso daqui é diferente de eu imaginar uma célula que seja multinucleada. Se eu tenho uma célula multinucleada, ela seria, por exemplo, assim, só que ela teria um núcleo aqui, ela teria um outro núcleo aqui embaixo, ela teria um núcleo aqui em cima. Isso daqui são núcleos independentes, são concentrações nucleares independentes. Já nesse daqui, que ele é multilobulado, eu tenho o mesmo núcleo, só que ele tem algumas constricções. Então é como se eu tivesse essa primeira imagem, só que eu vou ter fitinhas unindo. Então, o compartimento interno é o mesmo. A única coisa que acontece é que eu dei uma amassada aqui. Então, eu amassei aqui, mas eu continuo com meu DNA aqui desse lado. Às vezes eu posso ter um pouquinho de DNA aqui, eu tenho um DNA aqui, eu tenho DNA aqui, eu tenho DNA aqui. Essa superfície, essa região interna é a mesma. Se ele fosse multinuclear, não seria a mesma, seriam independentes. Como vocês podem ver aqui na imagem também, vocês conseguem visualizar isso que eu disse, que é tipo uma fitinha conectando esses lóbulos. Então, eu tenho tipo aqui, eu tenho um lóbulo, aqui do outro lado eu tenho outro lóbulo. E aí, conectando eles, eu tenho um escurinho, uma linhazinha roxa para intercalar. Ou seja, a região interna desse meu núcleo é a mesma. Por isso que eu digo que é multinuclear. Multinobulado, quer dizer. E isso é tão marcante para ele que ele também pode ser chamado pela sigla PMN, que significa ser polimorfonuclear, porque ele vai ter uma morfologia muito vasta. Eu posso ter várias quantidades de lóbulos nele. E aí, por isso que eu chamo por esse nome. Além disso, eles são células móveis. O que isso quer dizer? São células que podem sair do sangue, da nossa circulação sanguínea, e ir para o tecido, que é o que a gente vai chamar de sítio de ação. O que isso quer dizer? Eu estou tendo uma inflamação ali no meu tecido, eu estou tendo um patógeno causando dano no meu tecido, e aí, com a intenção de chegar e combater esse meu patógeno, a destaque aqui, como eu estou falando de neutrófilo, o meu patógeno em questão são bactérias, já é importante saber disso. Então, se eu tenho uma invasão bacteriana ali no meu tecido, vamos supor em algum músculo, eu estou tendo alguma infecção bacteriana no meu músculo, esse meu neutrófilo ele vai estar lá na minha circulação e ele vai sair da minha circulação para o meu tecido para poder atacar esse meu patógeno. Então, é isso que a gente chama de células móveis, células que podem migrar. Lembra que lá no começo de tudo, quando a gente falou de conjuntivo, a gente falou que o nosso conjuntivo ele vai possuir células móveis e células residentes, células que não saem daquele lugar, naquele tecido. Então, nesse caso aqui, a gente está falando justamente dessas nossas células móveis. E sempre destacar que quando a gente está falando de neutrófilos, a gente está falando de infecções bacterianas. Isso é muito importante. Aqui a gente já tem um outro grupo, que são os eosinófilos. Como sempre, filos é aproximação, é interesse, né? É gosto. E eosinófilos, ele já te remete a quê? A eosina. Eosina, que é um dos nossos corantes. E como é que eu recordo? Eu lembrei disso daqui, ó. Eu gravei isso daqui, na verdade, de um jeito muito besta. Mas eu vou falar pra vocês porque eu sei que quanto mais besta, mais ajuda, né? E aí, como é que eu gravei isso daqui? Eu fiz uma frasezinha bem idiota. Lembrando daquele filme de Meninas Malvadas, que eu não sei se vocês já assistiram. Mas das Meninas Malvadas, elas sempre dizem que nas quartas elas usam rosa, né? E a cor rosa me lembra justamente esse filme, que são meninas muito ácidas. Então eu gravei o quê?
que eu gosto de rosa e sou ácida. Por causa justamente desse filme, desse besterolzinho aí. Então, eu sou rosa, eu gosto de rosa e eu sou ácida. Então, eu lembro sempre que a eosina, ela vai ser um corante que vai ficar com uma tonalidade rosa e que é um corante de caráter ácido. Então, quando a gente fala de eosinófilo, vão ser células que vão ter afinidade com esse meu corante eosina e que, além de terem afinidade com esse meu corante eosina, elas também vão ficar com vários grânulos citoplasmáticos na coloração rosa, beleza? Então, para que vocês não esqueçam essa besteirinha aí, que acaba ajudando bastante, beleza? Além disso, deixa eu ver aqui, o núcleo dela também é importante saber que também vão ter lóbulos. Só que aqui no caso vai ser bilobulado. Lembra que eu falei que o neutrófilo ele pode ser polimorfonuclear, ou seja, ele vai ter várias quantidades variantes de lóbulos no seu núcleo. Já esse daqui não. O nosso eosinófilo ele é marcado apenas por 2 lóbulos. Então vocês podem ver aqui que eu tenho um lóbulo e conectado a ele outro lóbulo. E eu gosto também de lembrar o eosinófilo como sendo um ETzinho. Esse eu já associo de ET. Por que um ETzinho? Porque se vocês inclinarem um pouquinho a cabeça, vocês vão ver aqui que vocês estão olhando, na verdade. Aquele emojizinho bem comum que você tem aqui, ó, grandão, os olhozinhos do ET. E ele sorrindo aqui. Então eu sempre vejo essa imagem. Toda vez que eu vejo um eosinófilo, eu acabo vendo essa imagenzinha aqui do meu ETzinho. Os 2 olhos aqui e a boquinha aqui sorrindo. Então fica aí essa dica, não sei se ela vai ser muito prática, mas dá uma ajudada. Essa outra imagem aqui, ela não ajuda muito a ver isso que eu falei, mas dá para vocês verem que você tem aqui um lóbulo nuclear, outro lóbulo e conectando eles, essa linhazinha escura, que seria nosso ETzinho, só que de cabeça para baixo, né? E eles vão estar associados principalmente a alergias, isso é importante. Ele vai ter bastante histamina, que ele pode possuir histamina. Histamina é justamente um dos elementos que vão estar associados ali com nossos processos alérgicos. Eles podem estar em processos parasitários, isso também é mega importante. Toda vez que vocês verem alguma associação ali, alguém falando da questão de parasitas, vocês já podem imaginar que a gente está falando numa eosinofilia, ou seja, uma quantidade de eosinófilos muito grande. E também pode estar em processos de inflamação crônica, que é aquela inflamação que ela vai levar mais tempo. É uma inflamação que pode levar, às vezes, mais de 2 meses, mais de 6 meses, pode levar anos. É um quadro patogênico muito mais complexo, muito mais duradouro. Não vou entrar em detalhes, isso daqui também é algo que levaria umas 3 aulas para ver. Mas é bom vocês saberem que crônico a gente tem uma relação temporal muito importante. A gente tem 2 tipos de inflamação. A gente tem inflamação aguda e a gente tem inflamação crônica. Quando a gente fala de inflamação aguda, é uma inflamação que às vezes vai durar 1 dia, vai durar 2 dias, pode levar até, por exemplo, 1 mês, 2 meses no máximo. Mas que se você retira o causador dessa inflamação, a gente vai ter uma melhora daquele quadro. Já a nossa inflamação crônica, ela já vai envolver... Eita, que susto! Ela já vai envolver um processo muito mais complexo, um processo muito mais duradouro. Então, algumas doenças reumatológicas, a gente tem uma associação aí com inflamações crônicas. Por exemplo, artrites, e esses tipos de doenças, tem vários tipos de artrite, né? Mas tipo, artrite normal, artrite psoriática, elas vão ter um quadro de inflamação crônica. Então, elas vão ter aí uma participação dos nossos eosinófilos naquele processo patogênico. É importante saber também que ele vai ter um núcleo mais avermelhado, ou seja, um núcleo um pouquinho mais rosa. Isso é muito sutil. Eu não uso tanto isso assim na prática para diferenciar.
O que é mais fácil para diferenciar é perceber se os grânulos são rosas, ou seja, eles têm afinidade com eosina, então por isso eles vão ser rosas. E se você tem dois lóbulos, isso daqui é um pouquinho mais prático, é um pouquinho mais fácil de utilizar para aprender, beleza? Saindo daqui a gente tem os nossos últimos, que são os nossos basófilos. E na mesma lógica, filo é afinidade e baso vai ser corantes básicos, que é a nossa hematoxilina. E a nossa hematoxilina, ela vai ser o que vai dar uma coloração azul ou um roxo bem escuro. Lembra que quando a gente falou, a gente tem 3 tipos. A gente tem neutrófilo, que não pega cor nenhuma. A gente tem eosinófilo, que tem afinidade com eosina e por isso se torna rosado, porque é ácido. E a gente tem os nossos basófilos, que vão ter similitude e vão ter afinidade com corantes básicos e por isso vão se tornar ali mais roxos, mais azulados, beleza? Eles vão ser do mesmo tamanho dos neutrófilos, vão ser menos abundantes e além disso eles vão ter também núcleos lobulados. Percebam que todos eles têm núcleos lobulados. Nenhum deles são núcleos concentrados. Por que eu digo isso? Porque lá no comecinho da aula eu falei para vocês que para você reconhecer um linfócito, vocês veem que é uma célula assim redonda, onde quase todo o seu conteúdo é nuclear, mas o que ajuda a diferenciar também é que ele vai ser o núcleo de um lóbulo só. Ou seja, eu tenho um núcleo tradicional. Já esses meus granulócitos, eles todos são núcleos lobulados, entendeu? Então, são núcleos com várias e várias concentrações. Isso é muito importante para vocês observarem e diferenciarem o tipo de célula que vocês estão vendo. E ele está aqui muito importante também nos nossos processos alérgicos. E como eu falei antes, ele também tem uma relação aqui com produção de histamina. Mas ele já é o mais marcante para alergia, então ele já é mais importante para isso. Vocês percebem que eles são tão basófilos que vocês quase não veem nada. Então essa imagem aqui histológica, ó, tem tanto grânulo. E esses grânulos, eles são tão basófilos que vocês veem, quase não conseguem visualizar aqui o núcleo. Então, o núcleo dele, mesmo sendo lobulado, vocês podem ver nessa imagem aqui mais desenho mesmo, vocês conseguem ver que tem várias constricções. Não é exatamente como aquele outro que a gente viu um fiozinho. Esse daqui já é algo mais grosso, é realmente algo mais de constricção. Ou seja, eu cheguei e eu apertei aqui, eu cheguei e eu apertei aqui. Agora é como se eu tivesse apertado um pouquinho menos do que aqueles núcleos que a gente viu antes. Mas eles continuam com constricções, eles continuam apertadinhos. Vocês conseguem ver que tem essa divisão de lóbulos. Mas o que é que eu quero dizer? A gente tem tanto grânulo de histamina, mas tanto grânulo de histamina, que a gente não vê esse nosso núcleo. Então, ele não vai ser tão determinante para perceber qual tipo de célula é. Só que eu posso lembrar que ele é basófilo, então ele vai ser bem escuro, vai ser bem roxo. E essa minha imagem aqui, ela tem um monte de mancha roxa, um monte de mancha roxa. E é justamente esse perfil. Se você olha uma célula ali no seu sangue, que ela tá como se fosse um brigadeiro roxo. Eu gosto de associar assim, ela é um brigadeiro roxo, porque você não consegue ver nada dentro, você só vê ali os granulados. E aí, se você tá vendo isso daqui, essa bagunça que a gente tem na nossa célula aqui, a gente tá falando no nosso basófilo. Então, basófilo também já dá para associar com a palavra bagunça. Sempre fazendo associações, gente. Sempre estudem fazendo associações para vocês não esquecerem. Porque, só para vocês terem ideia, já tem mais de um ano que eu não vejo esse assunto. E eu lembro desses tipos de células por causa dessas associações que eu fiz. Então, isso fica aí na cabeça e isso ajuda muito. Aqui agora a gente já vai para a nossa última parte da nossa aula, que como eu falei, eu alterei a ordem para que vocês tivessem uma melhor compreensão do assunto, porque agora vocês já sabem o que são essas células, vocês já sabem para que servem essas células, só ficou faltando realmente a parte dos linfócitos, que vai ser dada à parte na próxima aula, e vai ser um foco realmente particular, porque é um assunto assim mais
mais intensos, vamos dizer assim. E aqui agora nós vamos para o nosso hematopoético, que é o que eu falei, que é a questão da nossa formação. Hematopoético, ele nada mais vai ser do que os nossos processos de construção das células do sangue. Porque tecido mesmo, a gente vai ter várias e várias células nesse nosso tecido. Só que esse nosso tecido, como ele tem monte de célula, essas células, na verdade, elas estão em vários níveis, em vários processos diferentes. Você vai ter umas células um pouquinho mais maduras, umas células um pouquinho menos maduras, mas são todas focadas em formar esses elementos que a gente acabou de estudar. Então, agora a gente vai, como a gente já conhece de quem a gente está falando, a gente agora vai começar a conhecer a história disso. Eu gosto muito de estudar com isso. Eu acho que se você primeiro pega a história de alguma coisa, até em anatomia mesmo, se você vai estudar anatomia e você começa a ler a descrição daquilo, sem ter visto antes o atlas, sem ter visto antes como é a imagem, você tem mais dificuldade. Então é sempre bom você saber de quem você está falando, para depois você ver qual é a informação sobre essa pessoa. Senão fica realmente mais complicado de você associar. Mas enfim, vamos para a nossa parte prática. Aqui, a hematopoiese, ela é nada mais do que, como eu falei, construção das células do sangue. E essa construção, ela vai ter 3 fases, ou seja, são 3 picos de construção, picos de mitoses. O nosso primeiro pico vai ser no nosso saco vitelínico, que vai ser durante a 3ª semana de gestação. Só para vocês saberem, o nosso saco vitelínico, ele vai ter... Ai, cadê meu mousezinho? Ele vai ter um formato mais ou menos assim. Ele vai ser tipo um saquinho mesmo. Se vocês olharem no livro, vocês vão ver uma imagem de embriologia. Sempre é mais ou menos assim. E aí vai destacar essa parede desse sacozinho com um corte para mostrar algumas células que a gente tem aqui na borda, que são as GTPs, que são células germinativas primordiais. Eu não vou entrar nesse detalhe não aqui de embriologia, mas é só para vocês tentarem ver se vocês trazem para a mente qual é a estrutura que eu estou falando. Mas essa é uma estrutura que ela vai surgir. Só para saberem, células germinativas primordiais vão ser as que vão dar origem às células reprodutivas. Você vai começar a ter a formação realmente das características sexuais de cada embrião, né? No caso, se for homem ou se for mulher, você vai ter ali as características principais e as suas células germinativas sendo formadas. E aí elas começam a ser formadas justamente quando você tem o surgimento do saco vitelínico pelas células da parede do saco vitelínico, que é justamente a parede dessa minha bolsinha. Mas eu realmente só desenhei ela para vocês tentarem imaginar qual é a estrutura que eu estou falando, ou seja, é um saquinho, é uma bolsinha. E quando a gente está na primeira fase, a gente vai ter essa nossa 3ª semana de gestação, que é quando você forma essa bolsinha. Quando você forma essa bolsinha, você tem o primeiro pico de multiplicação de células do sistema sanguíneo. E a gente vai ver quais são daqui a pouco. A segunda fase, ela já é um pouquinho mais para frente. A gente já chama de hepatoesplênica. Ou vocês podem encontrar alguns lugares que falem somente da parte de hepato. Por quê? Porque existe sim um pico aí de formação de células no nosso baço, por isso esplênico. Mas a questão do nosso fígado, ela é muito mais marcante, ela é muito mais intensa. A gente vai ter zonas específicas no nosso fígado, concentrações de células no nosso fígado, que vão dar aí uma origem às nossas células do sistema sanguíneo. Então você vai ter realmente como um órgão principal. Eu vou até circular aqui a parte de hepato, do hepatoesplênico. E aí você vai ter justamente aqui, ó, como eu escrevi, centros hematopoiéticos que vão aparecer no fígado, ou seja, centros de construção de células do sistema sanguíneo. E aqui a gente vai ter células que a gente vai chamar de eritroides. O que é isso? Oide é sempre algo que parece com. Então, a primeira célula que vai parecer com eritrócito ainda não é um eritrócito. É importante destacar isso, ainda não chega a ser um eritrócito. Por isso que a gente chama de eritroides. Mas é uma célula muito parecida com ele. E aí essas células elas vão iniciar um pouquinho de leucopoiese. O que é leucopoiese?
é a criação das células dos nossos leucócitos. Os nossos leucócitos começam a aparecer, ainda não tão determinante, mas começam a aparecer nessa nossa fase aqui, nessa nossa segunda fase. Então, para lembrar, primeira fase, saco vitelínico. Segunda fase, hepatoesplênica ou simplesmente fase hepática. E para terminar, a nossa terceira fase, e sim a nossa fase mais determinante, a nossa fase principal, vai ser o que a gente vai chamar da fase medular óssea. Ou seja, o que eu falei, aquela formação das nossas células na nossa medula óssea vermelha. A gente vai ter ali, dentro dos nossos ossos longos, principalmente, né? Quer dizer, exclusivamente os nossos longos, a gente vai ter o quê? Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha uma tíbia, um fêmur, que é mais normal pensar um fêmur. A gente vai ter aqui algumas regiões do nosso fêmur, a gente tem epífise, a gente tem metáfise, a gente tem diáfise, mas a nossa região central vai ser justamente a nossa diáfise, que é como se fosse isso daqui. Na nossa epífise, a gente vai ter medula óssea amarela, que vai ser o nosso tecido adiposo aqui acumulado. E aqui, bem dentro aqui dessa nossa região central, ou seja, da nossa diáfise, a gente vai ter, vou escrever aqui, só diáfise. A gente vai ter dois tipos de tecido, né? Se eu pegar aqui e cortar esse meu osso é composto de osso compacto e osso esponjoso. Então, eu tenho um osso mais concentrado aqui e eu tenho um osso com alguns espaços vazios que a gente vai chamar de trabéculas. Então, esses espaços vazios, aqui ó, compacto nas duas beiradas e internamente vazio, ou seja, osso esponjoso, ele parece uma esponja mesmo. E aí ele vai ter essas nossas trabéculas, que são esses espaços aqui que eu falei. Esses espaços vão ser preenchidos com tecido hematopoético. E aí esse meu tecido hematopoético, ele vai encher aqui e ele vai começar essa terceira fase, que ele vai começar a entrar em atividade, ele vai começar ali a se multiplicar para criar os nossos processos de hematopoiese e de leucopoiese, só que em um ritmo muito mais intenso, um ritmo muito mais marcante, e que vai começar no segundo trimestre da gravidez, ou seja, já tem ali a minha formação dos ossos, né? Porque até aqui, a segunda fase, eu ainda não tinha nem osso direito formado, então não tinha como ser uma fase medular óssea, se nem osso eu ainda tinha, né? Então, por isso que a minha última fase, ela é o osso. Fica até bom aí de vocês lembrarem que a minha última fase vai ser a medular, vai ser a óssea, porque antes dela a gente não tinha nem osso formado direito. E aí, beleza, ela é justamente aqui onde a gente vai começar a ter realmente as divisões, a gente vai começar a ter a construção das nossas células do sistema sanguíneo. E vale lembrar também que depois do nascimento, a gente não vai ter mais acontecendo essa fase 2 e essa fase 1. Você vai ter a hematopoiese apenas na medula óssea vermelha e em tecidos linfáticos, que são os nossos tecidos que vão carregar as nossas células do sistema imune. Tecido linfático vocês estudam em Histo 2. E aí vocês vão aprender que tem várias estruturas associadas, mas principalmente os nossos linfócitos. Por isso que a gente fala linfático, vem de linfócito. E aí esses linfócitos, eles podem sofrer duas coisas, que vai ser o seu surgimento, ou seja, quando essas células são criadas, e quando elas são amadurecidas, ou seja, dois processos, surgimento e amadurecimento. E de acordo com isso, eu vou ter dois conceitos, que vão ser órgãos linfáticos primários e órgãos linfáticos secundários. Os nossos órgãos linfáticos primários são os nossos órgãos de surgimento, de criação dos nossos linfócitos, enquanto que os nossos órgãos secundários vão ser órgãos de amadurecimento. Então, quando a gente está criando as nossas células, a gente pode criar os nossos linfócitos, a gente pode criar em duas regiões, em um adulto, após o nascimento, né? Uma criança, seja lá, nasceu, agora só vai acontecer na medula óssea vermelha, ou seja, no centro do nosso osso, ou então num órgão que a gente chama de timo. O nosso timo, ele vai estar localizado lá no nosso coelho.
à frente da nossa tráquea. E aí, se eu não me engano, ele está até em frente também da epiglote, não, quer dizer, não lembro exatamente, mas ele está ali na frente da nossa tráquea, no começo da nossa tráquea. E aí ele vai ser como se fosse uma gordurinha ali no nosso coelho, da base do nosso coelho. E esse órgão, ele é muito importante como órgão linfático primário, porque ele vai estar em alta atividade quando o bebê nasce. Porque ele vai estar ali criando o que a gente vai chamar de memória imune. Então, a criação da nossa memória ela é dependente da atividade do nosso timo quando a gente é criança. Então, ele está bem grandão. A gente está sendo exposto o tempo todo a diferentes tipos de substâncias e de patógenos que a gente ainda não passou. Por quê? Porque a gente é uma criança, então a gente está vendo o mundo pela primeira vez. Então, o nosso timo ele vai fazer justamente isso. Ele vai chegar e ele vai começar a multiplicar linfócito para criar a nossa memória. E aí, à medida com que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e aí esse timo ele começa a regredir e ele se torna apenas tecido adiposo. Ele não é mais funcional, ele fica bem pequenininho e ele se torna adiposo. Isso é legal de saber também. E vocês também vão estudar isso muito aí em imunologia, essa diferença. Já os nossos secundários, eles vão ser vários tipos. A gente tem nódulos linfáticos, a gente vai ter o baço participando, a gente tem qualquer coisa que não seja medula óssea e timo vai ser órgão secundário. Aqui uma teoria, a teoria monofilética da hematopoiese. Se a gente está falando de mono, a gente está falando de uma só. Então, filética é em questão de fila, questão de origem. E essa teoria ela diz que a gente tem uma célula inicial, uma célula que vai dar origem a tudo, que vai ser nosso citoblasto pluripotencial. Por isso o nome de pluri, porque ele dá origem a várias células do nosso tecido sanguíneo. E potencial de potencial, né? Então ele tem o potencial para se tornar várias e várias células. E ele a gente diz que a origem de tudo ele vai ser a célula mãe ou a célula madre, que a gente fala em espanhol. E como eu falei também, né, vai possuir, né, esse potencial de se diferenciar em diversas linhagens sanguíneas e por isso ele ajuda ali na regeneração celular de vários tecidos, não somente na regeneração de tecido sanguíneo, mas tecidos que sofreram alguma hipóxia, ou seja, uma queda muito brusca ali de oxigênio, que sofreram alguma hemorragia, coisas relacionadas ao sangue. Essas células pluripotenciais elas vão estar envolvidas com a regeneração desse nosso tecido. E pode ser, inclusive, até tecido nervoso. A gente tem diversos tipos de tecidos que vão ser influenciados por ela. Aqui eu já falei a questão de patologias isquêmicas, que é isso que eu falei da hipóxia. Quando você tem uma isquemia, você tem uma morte tecidual, muitas vezes é por hipóxia. Então, são coisas relacionadas, insuficiência de órgãos também. E os descendentes dessas células, desses citoblastos pluripotenciais, vão ser a nossa célula progenitora mieloide comum e linfóide comum. Ou seja, linfóide do nosso sistema linfático, dos nossos linfócitos, e a mieloide que vai compor o restante, as nossas células que a gente já viu ali dos nossos granulócitos e agranulócitos. Aqui para representar um pouquinho desses nossos processos, né? Essa nossa célula que a gente falou agora seria justamente essa célula tronco pluripotente, que está localizada ali na nossa medula óssea. Que eu falei que isso daqui já está representando principalmente a nossa terceira fase de multiplicação, que é a que ocorre justamente nos nossos ossos. E aí a gente tem ela aqui, ó, se dividindo, só para ilustrar, né? Ela pode formar células linfóides ou células mieloides. Se a gente fala em mieloides, a gente está falando realmente daquelas nossas células, dos nossos granulócitos, que são os eosinófilos, basófilos, neutrófilos. E a gente também fala dos nossos monócitos e das nossas hemácias. Já os linfócitos vai ser basicamente linfócitos T, linfócitos B e os nossos linfócitos NK. Aqui também, novamente, aqui mostrando um pouquinho mais dessa migração. Não precisa ser muito a fundo, mas só para vocês saberem que a gente tem a nossa célula tronco hematopoiética e da mesma forma progenitor linfóide, progenitor mieloide. E aqui representando também toda essa nossa variação até chegar aos nossos elementos de eritrócito, macrófago, eosinófilo, basófilo, neutrófilo. Aí é basicamente você pegar e você pensar, eu estou falando de progenitor linfóide, então eu estou falando de linfócito.
Se não for linfócito, vai ser progenitor mieloide comum. Aqui, o nosso primeiro processo, a gente tem, se eu não me engano, são 3 processos para ver. Nosso primeiro processo vai ser a nossa eritropoiese, que é a formação dos nossos eritrócitos. O que é que vocês precisam saber? Tem um monte de nome aqui, um monte de informação. Eu vou explicar o processo, mas o que está escrito é o mais importante, beleza? Então, essas informações que eu botei escritas, destacadas aqui, elas são mais importantes do que você gravar necessariamente qual célula vem depois de qual. Mas só para situar, né, a gente precisa dar uma estudada, dar uma observada. A gente tem a nossa célula tronco, que seria justamente o nosso hemocitoblasto, que vem daquela nossa célula mieloide. E aí, dessa nossa célula mieloide comum, aqui está até escrito aqui em cima também, a gente vai ter a nossa primeira especialização, que seria o nosso hemocitoblasto. Desse nosso hemocitoblasto, ela vai e se torna proeritroblasto. Lembra que pro é sempre algo que vem antes, ou seja, se ele é proeritroblasto, ele vai formar o quê? Um eritroblasto. Então, ele saiu daqui e formou o eritroblasto, que é o primeiro eritroblasto, por isso que a gente chama de prematuro. Então, se a gente tem um eritroblasto prematuro, a gente vai ter um eritroblasto maduro, já que uma coisa leva a outra. Então, isso daqui fica fácil, essa sequência aqui fica fácil de relacionar. Então, eu tenho pró-eritroblasto, se eu tenho um pró, eu vou ter um eritroblasto, e se eu tenho um eritroblasto que é prematuro, eu também tenho um eritroblasto maduro. Depois disso, eu vou ter essas células que a gente vai chamar de normoblasto, que é como se fosse a célula no seu estado normal. Por que eu digo normal? Porque nosso eritrócito, como a gente viu, ele vai perder o núcleo. Então, se ele vai perder o núcleo, ele se torna uma célula muito atípica. Ela meio que deixa de ser normal. Então, esse nosso normoblasto, que era essa célulazinha aqui no nosso formato tradicional, ele chega e ele perde esse núcleo, ele deixa de ser um normoblasto e ele se torna primeiro um reticulócito e depois, enfim, um eritrócito. Por quê? Porque ele perde o núcleo e depois ele também vai perder aqui vários e vários orgânulos. Então, aquelas estruturas de complexo de Golgi, de retículos, tudo aquilo dali ele começa a perder e ele se torna apenas com função de transporte. E aí ele se torna finalmente um eritrócito. E aí é legal vocês saberem que a gente vai ter aqui alguma rota de desenvolvimento. Essa rota de desenvolvimento ela é importante. Que vai ser primeiro a fase 1, que vai ocorrer no nosso eritroblasto prematuro, que é onde a gente vai ter a síntese de ribossomos. Por que a síntese de ribossomos? Lembra que a gente vai ter aqui uma função muito relacionada à proteína, né? Que é a nossa hemoglobina. Então, para poder sintetizar a hemoglobina, antes de tudo, eu tenho que ter ribossomo para sintetizar essa proteína. Porque é o ribossomo que faz essa função. Então, antes de tudo, antes de fazer qualquer processo, eu tenho que sintetizar o meu ribossomo. Aí, beleza, cria um monte de ribossomo. Quando eu já estou com bastante ribossomo, agora sim eu vou poder produzir a minha hemoglobina. Então, minha fase 2 é justamente a acumulação de hemoglobina. Ou seja, eu cheguei e comecei a produzir hemoglobina. E aí, já estou com minhas hemoglobinas ali suficientes, na quantidade que eu tenho que ter. Eu vou fazer a expulsão do meu núcleo, ou seja, eu estou chegando o mais perto possível do meu eritrócito. Aí beleza, expulsão do meu núcleo, tirei o meu núcleo, tô com uma célula que ela já tá com muita hemoglobina e que tá com um núcleo, quer dizer, está sem um núcleo já. E aí o que é que falta? Falta apenas eu expulsar os orgânulos que eu não vou mais precisar. E aí por isso eu tenho esse reticulócito, ele vai formar, vai expulsar o resto dos orgânulos para poder se tornar finalmente o nosso eritrócito, essa célulazinha assim que a gente está acostumado a ver já. Que é o que eu falei, é sobre quem a gente estudou anteriormente. O estímulo para que esse processo ocorra também é importante, que vai ser a nossa eritropoietina, que é fácil de lembrar porque o nome já te dá uma dica. Poietina relaciona a poiese e eritro de eritrócito. Então, vai ser o nosso elemento ali principal. A gente tem o IL-3 e o IL-4. Isso daqui são interleucinas. Leucinas, elas são produzidas pelos nossos linfócitos, principalmente.
E aí elas são liberadas na nossa circulação em processos ali inflamatórios. Então, às vezes eu posso ter um processo que eu precise mais de eritrócitos, eu preciso ter um transporte de oxigênio maior, entendeu? Então eu vou produzir as minhas ILs, que vão ser interleucina 3 e 4 nesse caso. A primeira célula que a gente vai realmente reconhecer vai ser o nosso proeritroblasto, ou seja, porque ele já vai ter um formatinho aqui, uma constituição um pouquinho mais marcante, ele vai ficar bem azulzinho. Ele deixou de ser uma célula, vamos dizer assim, normalzona, que era aquela primeira progenitora mieloide comum, e agora ele vai ser um proeritroblasto. Ele pegou e começou a se tornar mais escuro. Então, quando ele se torna mais escuro, se torna mais roxo, ele já está ganhando ali características mais reconhecíveis em lâminas. Isso daqui, sendo bem sincera, não é tão importante. Se vocês precisarem se focar em alguma coisa, se foquem nesse nome de célula progenitora comum, que vai se converter justamente nesses processos aqui, beleza? Gravem não, né? Aprendam a lógica dessas fases, que é como eu falei, primeiro eu preciso sintetizar ribossomo para poder produzir proteína, e depois eu vou lá e eu expulso o meu núcleo, porque eu já estou madura. E aqui, só para destacar também, os eritrócitos, assim que sintetizados, são liberados. Eles não vão ser guardados dentro da nossa medula óssea, ou seja, produz eritrócito, joga para a circulação, produz, joga para a circulação. Ele não fica ali armazenado. Isso é um detalhe legal também de vocês saberem. Aqui já é o nosso segundo processo, um processo um pouquinho mais simples, que vai ser a formação de trombócitos. Eles também vão vir de uma progenitora mieloide comum, esse PMC é progenitora mieloide comum, e o estímulo para isso vai ser o fator estimulante de colônias, e o IL-3. Lembra que o IL-3 eu falei que é a interleucina, então a interleucina 3. Esse fator estimulante de colônias, ele vai ser estimulante para dois processos, esse e o próximo que eu vou mostrar. Então, ele é algo importante assim também para ser um destaque. Ele vai fazer com que essa minha PMC, ela se diferencie uma célula progenitora de megacariócito ou eritrócito. E se vocês verem, isso daqui também tem relação com essa outra aqui que eu falei. Olha só. Aqui, ó, vai se converter, a nossa mieloide comum, ela vai se converter em megacariócito ou eritrócitos. Progenitora de megacariócito, progenitora de eritrócitos. E esse daqui, na formação de trombócitos, a mesma coisa. Progenitora de megacariócito, progenitora de eritrócito. Ou seja, ainda estou falando de uma origem comum nesses dois. Por isso que ela é chamada de bipotencial, porque ela vai formar esses dois tipos. Só que lá no caso, da que a gente falou anteriormente, vai ser uma progenitora de eritrócito. Já essa daqui vai sair ainda e vai se tornar uma progenitora de megacariócito. Megacariócito, o nome já diz, ele vai ser uma célula muito grandona, muito grandona. E aí, sobre o estímulo da trombopoietina, que vai ser uma proteína liberada principalmente pelos nossos fígados e os nossos rins, esse megacariócito, ele vai começar a produzir as nossas plaquetas. Então, só para lembrar, eu vou ter aqui, ó, esses nomes não são tão importantes, mas vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Primeiro eu tenho um megacarioblasto, depois um promegacariócito, megacariocito granular e megacariocito liberador de plaquetas. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou crescendo essa minha célula. Então ela era aqui pequenininha, megacarioblasto, blasto é sempre algo mais imaturo. Esse sufixo blasto, ele significa isso. E cito, ele significa maduro. Então, se eu tenho alguma célula que o meu nome é blasto, ela sempre vai ser a primeira. Então, meu megacarioblasto vai ser a minha primeira. Ela é minha pequenininha, ela ainda está em desenvolvimento. Aí eu tenho o meu promegacariócito. Como eu falei, se eu tenho um pró, ele vai vir antes do nome que está aqui. Então, ele é percussor do meu megacariócito. Então, ele é promegacariócito, depois dele vai vir quem? O megacariócito propriamente dito. E aí a gente vai ter fases, que vai ser o primeiro, megacariócito granular, ou seja, ele está formando grânulos, ele ainda não está necessariamente produzindo plaquetas. E além dele, você só tem mais um,
que é o megacariócito liberador de plaquetas. Aí sim ele já está maior, aí sim ele já está funcional. E o que são as plaquetas? As plaquetas, na verdade, elas vão ser um pouquinho de membrana plasmática com elementos organelas celulares. Ela não é necessariamente uma célula, ela não tem núcleo também. Então ela vai ser alguns elementos, alguns organos que você pode ter aqui. Mas ela não chega a ser uma célula, elas são pedaços de células. E essas plaquetas elas vão estar associadas, como a gente já falou hoje também, com o nosso processo de coagulação. Então a gente doa material, a gente pega essa célula aqui, o nosso megacariócito, e a gente doa parte deles para compor a nossa estrutura de coágulo. Então, as nossas plaquetas, elas nada mais são do que aqui uma concentração de elementos para ajudar a formação do nosso coágulo, mas ela não chega a ser células. E isso é muito importante vocês saberem. Plaquetas não são células, são apenas partes de células. De qual célula? Do nosso megacariócito. Aqui, por fim, a formação de granulócitos, que é por isso que eu falei primeiro dos granulócitos, para depois falar da formação deles, porque a gente tem vários. Então não faria sentido chegar e dizer como é que se formam eles, se antes falar o que é que eles são, quem é que eles são. E aí saber que eles também vêm de células progenitoras mieloides, só que comuns multipotenciais. São as mesmas que a gente falou, na real, assim. E elas vão se diferenciar em células progenitoras de granulócitos monócitos, diferente daquela outra ali, que era outro grupo, que eram justamente as progenitoras de eritrócitos e de megacariócitos. Agora a gente já está para uma divisão diferente. A gente já está falando de progenitoras de granulócitos e de monócitos. Isso daí, esse processo vai ocorrer sobre o estímulo principal de citosinas, sendo que a citosina principal vai ser a nossa GM-CSE. Não sei o que significa essa sigla, não vou mentir, eu procurei, mas eu não encontrei nada muito explícito, eu só encontrei que vai ser o nosso fator estimulante de colônias e a nossa IL-3. Vendo novamente aqui a nossa interleucina, porque a maioria dessas células elas vão surgir a partir de uma demanda inflamatória. Então a gente vai ter uma constante presença de interleucinas aí. Por isso que a IL-3 ela está ali associada a todos esses processos que a gente viu. Ela é a interleucina mais comum para essas divisões, para essas nossas mitoses e geração de células do nosso sistema sanguíneo. Aí, ok. Lembra do fator estimulante de colônia? Já falamos dele antes e ele está aqui de novo. Aí, beleza. Esse nossa citosina que a gente falou aqui, ela vai ser secretada por células endoteliais, por linfócitos T, por macrófagos, por mastócitos e por fibroblastos. Ou seja, várias células do tecido conjuntivo, porque se você pensar fibroblasto conjuntivo, mastócito conjuntivo, macrófago conjuntivo, linfócito conjuntivo também. A única que não é conjuntivo vai ser endoteliais, que vão ser aquele nosso tecido epitelial pavimentoso simples. Por que ele é importante? Porque ele é o tecido que vai estar nos nossos capilares. E os nossos capilares eles vão precisar, por exemplo, se dilatar ou se contrair para iniciar processos inflamatórios, porque a gente vai ter chegada de células ali, a gente vai ter chegada de água ali e vários fatores ali do nosso processo inflamatório em si. E aí, um dos processos, a maioria desses processos, na verdade, ele vai envolver justamente modificações no nosso epitélio. E uma das primeiras atitudes que esse epitélio vai ter para poder se modificar vai ser secretar essa nossa substância aqui, esse GM-CSE, para poder iniciar essas nossas divisões. Mas aí, beleza. A nossa progenitora de neutrófilos, que a gente já citou, lembrando que neutrófilos, e falar de progenitora de neutrófilos e falar progenitora de granulócitos, monócitos, é a mesma coisa. Ela vai chegar e ela vai sofrer divisões. E ela vai seguir essa linha aqui, evolutiva. Ou seja, ela primeiro vai se tornar um mieloblasto. De um mieloblasto, ele vai se tornar um promielócito. Se eu tenho um pró, eu tenho uma outra célula depois. Ou seja, depois disso eu tenho um mielócito. Lembra também da questão do blasto, ou seja,
Se eu tenho blasto, ele vai ser sempre a primeira célula. Então, mieloblasto, depois promielocito, depois mielocito, depois metamielocito. Depois, essas células que a gente vai chamar células de cajado, ou células imaturas. E, por fim, os nossos neutrófilos maduros. Então, aqui deu exemplo dos neutrófilos, mas vocês podem ver aqui na imagem também que a gente não tem só os nossos neutrófilos. Nossos neutrófilos seriam esses daqui, que está escrito como segmentado. Isso daqui seria o nosso neutrófilo. Mas a gente pode ter do nosso mielócito diretamente a divisão para eosinófilos e para basófilos. E aqui já não assusta tanto essas imagens, porque vocês já viram antes como é mais ou menos a constituição dessas células. Então, os nossos neutrófilos eles vão ter vários lóbulos. Aqui vocês veem uma célula com 3 lóbulos. Por isso que ele demora mais para se formar, porque ele vai ter que começar a se contrair, até conseguir contrair para 3 lóbulos, não somente 2, como vocês têm aqui. Esses outros 2 eles não são tão pressionados assim. Eles são os núcleos, vamos dizer assim, um pouquinho menos constrictados. Então, eles são mais diretos, mais fáceis de serem construídos do que esse daqui, que tem muita constricção. Mas aí só uma dica assim para vocês lembrarem mesmo que ele passa por processos aqui antes. Já o nosso eosinófilo, o nosso basófilo, vem direto do nosso mielócito.